eu vou chamar o Lucas Breda, também ainda não apareceu. E aí o Paulo Eduardo, Paulo, ainda não apareceu. E a Geraldina. Peraí, só um momentinho, peraí. Pela sequência aqui, Mage, Anne, depois vem o Lucas, certo. Paulo, Geraldina, pronto. Então sou eu agora. Sim. Que bom, gente. Uhum. Eu acho ótimo, porque eu estava calculando que seria umas 15h15 e eu tenho um procedimento médico. Então, se eu não fizer hoje, eu tenho que esperar um mês. Esses convênios da vida. Então, o tempo, os outros colaboraram contigo. Ai, graças a Deus. Fique à vontade. Bem, então, você vai apresentar só um momento. Deixa eu só ver aqui. Carolina Maria de Jesus, não é isso? Isso. A escrita perfeito. Como ferramenta de resistência. Você tem 15 minutos para ver se eu... Algemira, desculpa. Desculpa, mas quando você tornou a falar os nomes, eu não ouvi o meu nome, Marta, na ordem. Tá, certo. Com a última do bloco, se não me engano. Tá, certo. Tá, então veio só um momentinho, tá, Dina? Só um momentinho. Anne, olha, o primeiro trabalho que vem aqui vem o Meg, que não está. Ele vai apresentar depois. Depois vem a Anne e Daniela, certo? O terceiro vem o Lucas, certo? O quarto vem o Paulo. O quinto vem a Geraldina. O sexto vem a Marta Cristina. Ok. Ok? Ok. Tudo bem. Obrigada. Geraldina, fique à vontade. Tá. Tudo bem. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Geraldina Antônia Evangelina de Oliveira. É um prazer enorme estar aqui, ao mesmo tempo que é um prazer, um nervosismo, porque é a minha primeira vez na Abralic, mas eu vou sobreviver. E eu sou mulher preta, eu uso óculos, estou usando uma blusa preta com algumas flores rosadas. Eu sou servidora na Universidade Federal de Juiz de Fora, sou bibliotecária e também sou aluna da pós-graduação dessa mesma instituição. Meu objeto de pesquisa é a escritora Carolina Maria de Jesus, né? A escritora que nasceu em Sacramento em 1914 e veio a falecer em 1977 aos 62 anos. De repente, alguém pede perguntar assim, por que apresentar Carolina? Quem não conhece Carolina? Eu falo por mim. Eu passei pela graduação de letras, eu passei pelo mestrado e eu não ouvi Carolina. Eu conheci Carolina há muito pouco tempo. Eu li o Quarto de Despejo e logo já fui para o Diário de Betita e Casa de Alvenaria já está esperando a minha leitura. Então, assim, infelizmente, no Brasil a gente ainda precisa apresentar Carolina Maria de Jesus, porque tem muita gente que ainda não conhece. A Carolina Maria de Jesus, igual falei, escritora sacramentana, né? É uma mãe solo que utilizava o tempo cuidando de seus filhos, catando papel na rua para sobreviver e alimentar sua família, e nas poucas horas que ela tinha livre, ela utilizava para escrever. Então, Carolina Maria de Jesus, escrita como ferramenta de resistência. Antes de dar início a essa comunicação, é necessário introduzir os instrumentos teóricos que manipularão o objeto escolhido para essa análise, Diário de Betita. Para isso, a noção do trauma social e pós-colonialismo tomarão o protagonismo dessa primeira parte do trabalho. A inscrição dos aspectos do colonialismo em um determinado sistema social se dá em grande parte mediante o crivo do trauma em sua cultura. Embora a hipótese pareça ser óbvia, não é tão simples identificar que o processo pelo qual a barbárie continua a operar na atualidade fundamenta-se principalmente nos efeitos contínuos de um passado marcado por relações de poder. Para melhor aclarar a questão, reconhece-se que, segundo Jeffrey Alexander, um trauma coletivo só se configuraria como tal na medida em que as crises sociais se tornem também crises culturais. Dessa forma, o trauma não é o resultado apenas dos sofrimentos coletivos, mas, ao invés disso, é o resultado da inscrição dessa dor aguda no íntimo da própria identidade social. Inegavelmente, a totalidade das comunidades humanas sempre estiveram expostas aos longos períodos de escassez de recursos ou sofrimentos de ordem coletiva, mas nem sempre sua força sobre o corpo social impediu a superação da angústia e seus aspectos,
a não ser que num trauma coletivo interrompa o processo da metabolização da dor. No caso de Carolina Maria de Jesus, a herança escravocrata brasileira, que segundo alguns teóricos, constitui a maior diáspora humana depois de Roma, interfere ativamente em sua constituição enquanto sujeito. Assim, o estereótipo da identidade da pobreza e delinquência parece se afigurar no rosto da autora. Mulher preta com pouca memória ancestral, porque o pouco que ela sabia sobre seus ancestrais ouviu de seu avô Benedito José da Silva. Carolina, que viveu por muito tempo no anonimato, lutando contra as forças da fome, revela os aspectos do periférico, ou seja, a inscrição de uma cultura da exclusão no mais íntimo de um Brasil pós-colonial, uma crise motivada pela subalternidade. Em A Question of the Power de Basshead, diz, abre aspas, tem essa tal coisa do sofrimento de pessoas negras serem um sumário de tudo que filósofos profetas já disseram, disse ela. Eles disseram, abram aspas, nunca pense em termos de eu e meu, isso é a morte, fecha aspas. Mas eles disseram isso assim, belamente, sob a sombra das árvores sagradas. Não teve qualquer impacto geral sobre a humanidade. Foi para um círculo exclusivo de seguidores. As pessoas negras aprenderam isso abruptamente porque foram as vítimas vivas da ganância inspirada pelo eu e pelo meu, e pelo vá para o inferno, cachorro. Assim, que genérica a percepção de uma teoria pós-colonial enquanto oposição a um pensamento europeu que não abarca as violentas relações da ganância que estipularam estratos sociais extremamente contrativos, servem para a base para uma reparação do passado, em que a terrível e constatação, atualização do trauma, tempos presentes, aqui também entendido como um problema de memória, não cessa de animalizar personagens silenciados, mulheres pretas que constantemente, na melhor das hipóteses, são chamadas de cadelas e mandadas para o inferno feito cachorros, nas numerosas e gratuitas agressões verbais. É nesse contexto que algumas figuras femininas desta análise entram em cena. Primeiramente, a própria autora, que, embora represente a maior parcela da população brasileira, possui pouca representatividade em nossa sociedade. Prova disso é que o livro em questão, Diário de Bitita, fez o caminho inverso dos navios negreiros para auferir a ela a sua fama. Seria, pela tradução, no continente europeu, mais especificamente na França, um dos maiores colonizadores do mundo, que o texto foi inserido, ainda que às margens do sistema literário brasileiro. Esse diário concentra e nos revela inúmeras experiências de opressão e resistência que acompanharam a autora desde a sua infância. Infelizmente, os primeiros traumas aconteceram no seio familiar. Enquanto criança, a menina já experimentava ofensas, como sua mãe disse, abre aspas, eu não gosto de você, fecha aspas. Também ouviu de sua tia Claudimira comentar que ela, Carolina, era uma criança mal educada, ela precisava apanhar. A primeira experiência fora de casa aconteceu no Colégio Allan Kardec. Ao ser matriculada na escola, Carolina vivenciou na pele e no coração o poder da discriminação que as crianças negras sofrem. De certo modo, esse fato contribuiu negativamente na construção de sua autoimagem e estima. Então, desde cedo, o jeito era resistir diariamente, conforme consta em um de seus lamentos. Abre aspas. Eu sabia que era negra por causa dos meninos brancos. Quando brigavam comigo, diziam, negrinha, negrinha fedida. Por causa dos meninos brancos criticarem o nosso cabelo, cabelo pichain, cabelo duro. Fecha aspas. Infelizmente, hoje ainda é possível ouvirmos relatos de crianças que vivenciam esta situação, mas tal como nos aclara Lugones, abre aspas, estamos nos movendo em um tempo de encruzilhadas, de vermos umas às outras na diferença colonial, construindo uma nova sujeita, de uma nova geopolítica feminista e de saber e amar, fecha aspas, e acima de tudo, saber respeitar. A segunda, emerenciana, traça no corpo as complexas relações de poder e gênero. Como meretriz,
A dominação pela pobreza e a contra-vontade assumem o protagonismo de sua vida, o poder patriarcal e a herança social. Divorcia nessa personagem o corpo e a subjetividade. Emerenciana dormia com os homens e vestia vestidos de seda. Também comprava os mesmos vestidos para sua mãe, e esta, contente porque sua filha estava ganhando um dinheirão. Para Hooks, abre aspas, o sexismo e o racismo, atuando juntos, perpetuam uma iconografia de representação da negra que imprime na consciência cultural e coletiva a ideia de que ela está nesse planeta principalmente para servir os outros. Desde a escravidão até hoje, fecha aspas. No tráfico negreiro, inúmeras mulheres foram arrancadas do convívio familiar, separadas dos maridos, dos filhos, e sem saber qual seria o destino, passaram por situações que as colocavam na condição de animais e às vezes se viam obrigadas a venderem seus corpos. Esta situação denunciava a continuação de uma vida de sofrimento que o povo negro estaria sujeito não só no sombrio período de escravidão no Brasil, mas que se arrasta no decorrer dos séculos. Para Lugones, as formas de controle das subjetividades do trabalho e do sexo estão conectadas com a colonialidade, logo, intrinsecamente, sujeitas ao processo de poder e racialização. Para tanto, faz-se necessários políticas sociais que combatam o racismo e o sexismo, políticas que promovam a superação das desigualdades de gênero e social. No capítulo Mercado de Trabalho e Gênero da obra Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, de Sueli Carneiro, nos aclara que se um homem negro e um homem branco estão identicamente empregados, o negro ganha menos. Se muda o gênero, ou seja, se a pessoa negra for uma mulher, o quadro se agrava. Ela ganha metade do valor que uma mulher branca pelo mesmo cargo e 4 vezes menos que um homem branco. Nós ainda temos muito o que falar, discutir e debater a equidade de gênero no mercado de trabalho. Caso contrário, estaremos promovendo nosso silenciamento. Por fim, a vodrasta da autora constitui o terceiro pilar deste trabalho. A violência passiva e o consentimento, aliás, a percepção que o marido, abre aspas, estava agindo de forma certa, fecha, revela não só a crise da cultura, como a construção do pensamento, condicionado pelo adestramento social. No capítulo A Família, a autora nos revela que se a Maruca, a mulher do avô Benedito, era boazinha... 3 minutos para encerrar. Sim. E que nunca reclamava da vida. Também relatava que era uma mulher risonha, mas que não sabia se a vodrasta realmente sorria ou se eram risos de resignação. A fundamentação teórica deste trabalho considera que o conceito de pós-colonialismo é lido sob a ótica de colonizar o gênero e necessariamente uma praxis. É decretar uma crítica da opressão de gênero racializada, colonial, capitalista, heterossexuada, visando uma transformação vivida do social. Dessa forma, quando Lugones sugere que o sentido do descolonialismo é uma praxis, a autora descoloca o termo do campo teórico para o prático. O ato de voltar-se para a mulher negra deve conter um sentido transformador, ou seja, deve se desenvolver na mesma à medida em que a percepção teórica sobre a realidade avança, assim também as consequências devem se posicionar ético e conscientemente diante do fato, não devem descolar do pensamento das ações políticas que visem romper os ecos históricos que prendem e reduzem as vidas humanas a meras subsistências. Assim, a discussão de gênero embutida nas reflexões pós-coloniais devem reconhecer as subcategorias que agravam a situação feminina como condicionantes para legitimar a violência. Ao afirmar que decolonizar uma prática, a autora evidencia a necessidade de articulação das variantes que se somam ao mesmo indivíduo, no caso de Carolina Maria de Jesus, é por extensão a todas as mulheres em situação de vulnerabilidade. Os séculos coloniais permanecem sob novas formas de escravaturas, elementos sexistas, econômicos e excludentes, que condicionam a figura feminina a um confinamento social que quase sempre é incontornável,
Nele continua a crescer o grande número de vidas ceifadas por precariedades obsoletas, ou seja, problemas que nasceram no Brasil do século XVI e permanecem na contemporaneidade de tantas regras e os lugares sociais. O Nanga, quando delineia o conceito de etnia, um dos aspectos fundamentais para a compreensão do colonialismo negro, relembra que, abre aspas, os territórios geográficos de quase totalidade das etnias nações africanas foram desfeitos e redistribuídos entre os territórios coloniais durante a Conferência de Berlim, fecha aspas. O desfazer dessas fronteiras geográficas resulta na dissolução das identidades negras, algo que se assevera na medida em que a relação entre domínio e decisão do destino dos grupos sociais demonstram-se, nesse caso, como poder exercido por forças externas. Sendo assim, o processo colonizador no Brasil constitui durante sua maior parte em dissolver as fronteiras, identidades e culturas por meio da marginalização. Tanto no caso africano quanto no brasileiro, nem as parcerias e as rivalidades resistiram ao tempo, os quais passaram a coabitar posteriormente o mesmo espaço de modo aparentemente pacífico, pois toda a diversidade passou a constituir uma massa disforme sem rosto, aliás, com um rosto bem marcado, o negro, mas sem clareza, do que antecedia essa identidade, que ao mesmo tempo é marca de apagamento do passado. Visando em relação à teoria acima, a análise da obra de Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita, parte do aspecto formal. Em sua escrita realista, a autora procura documentar as imagens de um Brasil pós-colonial e seus processos violentos de marginalização que se remetem a um trauma. Segundo a autora, quando os pretos falavam, abre aspas, nós agora estamos em liberdade. Eu pensava, mas que liberdade é essa que eles têm que correr das autoridades como se fossem culpados dos crimes? Então, o mundo já foi pior para os negros? Então, o mundo é para o negro, o branco é para o branco. Dessa afirmação emergem duas considerações. A primeira parece delinear a necessidade de amparar sua produção literária no real, como que se afastando dos elementos de fabulação, tão usuais na literatura, estivessem firmando um compromisso com o empírico. Não é gratuitamente que a autora opta por esse estilo de escrita. Muitas vezes, questionada por suas vivências, Carolina Maria de Jesus, ao escrever seu diário, expõe que nele contém algo da ordem do supostamente incontestável, a memória. É impossível reparar o passado colonial e traumatizado, recuperar a memória ou registrá-la salvo de qualquer equívoco. No entanto, ao formalizar sua escrita de como registro histórico, a autora parece buscar o afastamento dos questionamentos que tão frequentemente diminuem a autoridade ou lugar de fala deste segmento social. Lutar, resistir, através da escrita, é um dom que funciona como um manifesto à liberdade. É transmitir pelas mãos o que está preso na garganta e sufocado no peito. É acordar, é provocar. Obrigada. Pronto, parabéns, Pronto. Gina. Obrigada. Pronto, parabéns, Dinan. Muito obrigada. Né? E vamos agora seguir a sequência. Nós temos o Lucas, que o Maga, que pediu para apresentar depois, mas ele está aí. E temos o Lucas, então pode ser o Lucas. Só um momento. Ok, Lucas, tudo bem? O erro enunciador que se torna nós em poema de autoria de mulheres negras. Você tem 15 minutos. No fim, faltando 5 minutos, a gente interrompe, ok? E às vezes... Só um minutinho, que a minha parceira... ela conseguiu Tá voltar. tudo bem. Como a gente não tem, como vocês não, às vezes não ficam percebendo, infelizmente a gente tem que fazer a intervenção, certo? Porque nós temos horários já cronometrados, ok? Aí no final a gente faz a discussão, ok? Então, tem 15 minutos. Boa tarde a todos, vou fazer a projeção, só um minutinho. Lucas Breda Magalhães. Jennifer Emanuele Rodrigues.
Todos conseguem ver? Sim? Uhum. Perfeito, então vamos lá. Começando. Boa tarde a todos, todos e todes. Nossa comunicação é intitulada O Eu Enunciador que se torna nós em poemas de mulheres negras. Pedimos licença para ler nossa comunicação. Afinal, com um tempo curto, é fácil extrapolá-lo falando sobre literatura. Eu me chamo Lucas Breda e estou com minha parceira Jennifer Emanuele. Somos mestrandos de programas de pós-graduação de universidades e estados diferentes. Ela é de Planaltina, Distrito Federal, e mestranda da Universidade Estadual de Londrina. E eu sou de Cornélio Procópio, Paraná, e mestrando da Universidade de São Paulo. Nunca nos vimos presencialmente. Essa amizade é cultivada à distância. Mas mesmo que de formas, espaços, lugares e vivências dessemelhantes, o que falamos se aconchegam em um lugar próximo. E nossa comunicação no evento hoje se relaciona com essa última afirmação. Defendemos que essa comunicação parte de uma pergunta simples, porém não menos importante, e não raro uma reflexão deslembrada por muitos pesquisadores devido às outras urgências ocasionadas pelo tempo que vivemos. Um questionamento realizado magistralmente por Diana Klinger em Literatura e Ética. O que pode a literatura? Aparentemente óbvia, proporcionalmente instigante, é preciso pensar de fato nas potências expressas, não só nos e pelos textos literários, mas nos autores que os produzem, os leitores que os ressignificam, como também em nós, críticos literários, que fazemos da manifestação literária uma linguagem que julgamos ser substancial para a nossa existência, o objetivo dos nossos estudos. Essa comunicação parte do pressuposto de que é importante olhar para os modos de enunciação dos poemas, Palavras, de Miriam Alves, Da Calma e do Silêncio, de Conceição Evaristo, e Enquanto Eu Escrevo, de Grada Quilomba, e refletir como eles se relacionam indissociavelmente com a língua, ao passo que fica evidente para nós como eles se relacionam, ao passo que fica evidente para nós que os procedimentos no qual a língua se materializa nesses poemas através dos eu líricos se vinculam através de uma política de afetividade, sobretudo pelo ato de escrita, no qual é possível estabelecer relações desses textos literários com o discurso proposto pelas autoras. Apesar de poemas diferentes, de autoras que possuem projetos literários únicos, é possível observar que essas vozes não se isolam ou se fidam nos próprios textos. Elas tornam-se um coro, cujo objetivo é reforçar o caráter ético e estético do estatuto literário que as forma. Retomando o livro Literatura e Ética, neste momento para falar da criação literária, fazendo referência à imagem de Penélope, para relacionar com os textos literários de Conceição Evaristo, Miriam Alves, Grada Quilomba, em específico os poemas aqui em análise, pensamos que, assim como no mito, as autoras tecelãs tecem seus textos, cuja potencialidade se encontram também no próprio processo de reconhecimento da própria escrita e em seus desdobramentos discursivos que cobrem os planos sociais, políticos, culturais, estéticos e artísticos, e por que não dizer também pessoais? Isso é, de um certo lugar íntimo, sobretudo ao se fixar o olhar para esse eu enunciador que se faz presente nesses poemas. Klinger disserta acerca da escrita como, citando agora, um ato que reverbera na vida, na própria e na dos outros. Reverberar na vida significa que, talvez, há apenas a densada de sentido. E a pergunta pelo sentido é um lugar de confluência entre ética e estética. Não demanda esforço fazer a prova real dessa reverberação ocasionada pelas escritas das autoras aqui em diálogo na vida dos seus autores, dos seus leitores, sejam estes especializados ou leitores comuns. Abrindo parênteses, não somente delas, é claro, mas de todos os outros escritores e escritoras que compõem o corpus de estudo dos colegas aqui presentes. Todavia, acreditamos que ainda é importante reforçar tais reverberações, sobretudo diante das atrocidades que temos acompanhado nas mídias nos últimos anos. O crescimento reacionário,
o sair do armário cada vez mais nítido do racismo, das LGBTfobias, das opressões e violências de gênero e etc. Antes de tudo, os poemas aqui em análise de Conceição, Mira e Grada se manifestam como uma contestação do ato da escrita. Há em todos a presença desse eu que toma para si as palavras e, consequentemente, o direito de escrever. Não somente isso, mas também pela dignidade de serem lidos e agora por nós estudados. Procedimentos que reforçam ainda mais a quebra da política de silenciamento que faz parte da história do nosso campo de estudo para no que tange a produção de mulheres negras. Destacamos, assim como faz Yaná Souza Pereira, a criação literária como uma forma de resistência, mais ainda, parte uma possibilidade de existir. Em Da Calma e do Silêncio, o eu lírico de Conceição Evaristo, mais do que apropriar-se das palavras, ele as devora, como alguém que tem fome e alerta para que não apresse desse ato de alimentar-se, pois ele quer saborear cada sensação durante a mastigação, quer morder e rasgar cada fibra presente nas palavras até chegar na matéria que preenche as cavidades que a sustentam, isto é, os discursos. Ao mesmo tempo, após a deglutição, com seu olhar e em silêncio, observa cada mínimo detalhe, para em seguida repetir o advérbio de tempo que inicia cada estrofe para enunciar que há um mundo que só pode existir, como também enxergá-lo quando se adentra através da poesia. O eu lírico do poema evaristiano transborda as estrofes e versos de um eu e encontra o nós nas palavras de Grada Quilomba. Para pensarmos seu poema enquanto eu escrevo, faz-se necessário recordar, e é preciso, o seu texto Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, que foi escrito antes de seu poema. E há, nesse segundo texto, resquícios de seu texto primeiro, pois ao lembrar de sua infância, da imagem de uma máscara do silenciamento, reconta uma história-poema na escrita como ruptura de uma ordem do projeto colonial europeu e a implementação da mudez de poucas mulheres como Anastácia. Sendo assim, Grada Quilomba, ao levantar em seu texto teórico a boca como metáfora da posse, como símbolo da fala e da enunciação, se aproxima da necessidade do eu lírico evaristiano de morder as palavras e rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo. Ao retomar o seu poema enquanto escreve e revela o medo de escrever, pois para a mulher negra, o lugar da escrita é o mar da ambiguidade, um corpo fora do lugar, que produz literatura que será deslegitimada. Ainda assim, o eu lírico do poema de Grada realça os silêncios impostos, as vozes torturadas e as falas interrompidas em que o próprio espaço de produção branco tenta expulsar essa voz que insiste em adentrar e permanecer. O eu lírico assume uma obrigação com a escrita como um movimento de autoconhecimento de um eu que é sujeito e não objeto. Esse processo borra a representação mental de um coletivo objetificado que se associa a uma projeção de um projeto colonial e traz para a cena principal o tornar-se autores e autoras de sua própria história. Não igual, porém com certa similaridade, o eu lírico de palavras, poema de Miriam Alves, também está em uma procura, agora de palavras para o seu poema. Nesse ato, ao procurá-las em determinadas situações, ele as encontra em outras. Porém, não existe frustração nessa não correspondência. Afinal, o que está em jogo no poema é nada mais do que a busca pelas palavras que o lírico necessita. Como uma espécie de geografia para a escrita, observamos um percorrer através da experiência que finaliza no encontro das palavras escondidas no bolso de seu próprio casaco, uma espécie de retorno em si. Para encerrar nossa comunicação, não menos impressionante, citando o verso final do poema da Miriam Alves, Palavras para um Poema, como uma espécie de palavras da salvação, que acontece após o Evangelho, pois se no princípio tudo era verbo, aqui trata-se de um verbo procurar, e como diz o ditado popular, quem procura, encontra. Agradecemos a atenção de todos. Obrigada. Vamos seguir agora a ordem, porque... Só um momentinho. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui.
Pronto. Então, a Anne ainda não se encontra, não é isso? A Anne Daniele. Ok. O Lugo já apresentou. Então, Paulo, Eduardo Borges. A voz decolonial grita: não vou mais lavar os pratos de Cristiano Sobral. 15 minutos, Paulo. E no final de todos, a redução. Nós teremos o debate. Boa tarde, eu vou apresentar agora meu slide. Só um momento. Tudo bem. Pronto, todos estão vendo? Sim, ok, pode começar. Então, boa tarde, meu nome é Paulo Balgea, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí, como já bem falou o professor Aldemir. O meu trabalho é intitulado A Voz Decolonial, Grita, não vou mais lavar os pratos, de Cristiane Sobral. Esse trabalho eu comecei a pensar, né, desde o início desse ano, quando eu tive o grande prazer de ter contato mais afinco com as obras da Cristiane, e aí cada verso desse poema me chama muita atenção. Para a gente iniciar essa conversa, eu trago um pouco aqui do histórico, né, da Cristiane Sobral, ela que em 1974 nasce na cidade do Rio de Janeiro. Em 1998 se gradua em interpretação teatral pela Universidade Nacional de Brasília. É importante aqui destacar que ela foi a primeira mulher atriz negra a se graduar em interpretação teatral nesta universidade. Em 1999 ela iniciou seu curso teatral lá no SESC, finalizando com a peça Cenas do Cotidiano. Em 2000, monta a peça Acorda Brasil e inicia sua carreira literária, lançando, né, um dos seus poemas, o que neste caso está sendo analisado aqui neste trabalho, nos Cadernos Negros. Em 2010, ela lança a sua primeira publicação individual, intitulado com o mesmo título do poema aqui trabalhado, Não Vou Mais Lavar os Pratos. E em 2016, obtém o título de mestra em artes pela Universidade Nacional de Brasília. Para a gente dar continuidade com essa conversa e fazer uma análise desse poema maravilhoso, eu trouxe esse pequeno fragmento que diz: comecei a ler. Abri outro dia um livro, depois de ler percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender. Sendo assim, não lavo mais os pratos. Aqui nesse fragmento, a gente começa a entender todo o processo, né, de formalização desse poema, até mesmo com as conjecturas teóricas que podem ser analisadas. Porque aqui ela vai dizer que é a partir, né, desse conhecimento da leitura que se começa a romper todas as estruturas sociais. Aqui entende-se que o conhecimento ele torna a mente liberta, o conhecimento é libertador. E aí a gente começa a pensar no pensamento decolonial, essa decolonialidade, que é uma escola de pensamento utilizada essencialmente pelo movimento latino-americano emergente, que tem como objetivo libertar a produção de conhecimento das epistemes eurocêntricas. Nesse momento, aqui, é importante destacar que não é negar o que aconteceu na colonização, mas é entender esses acontecimentos da colonização e entender também que esse pensamento posto pelas as grandes colônias de a Europa ser o centro do mundo é que a decolonialidade vai combater.
E, de acordo com Albert Memmi, tomar consciência desse processo colonizador é o primeiro passo para desconstruir o pensamento colonial, assim instaurando o processo decolonial. Então, tem que entender esse processo de colonização, tomar consciência desse processo de colonização, e aí começa esse processo de ver como essa colonialização fragmentou as colônias. Não se pode tapar os olhos para o processo colonial. O processo colonial, ele aconteceu. A decolonialidade, ela vai combater a colonialidade, diferente de colonialismo, que já é outra questão. A colonialidade é o pensamento, né, do colonialismo que se instaura até os dias atuais. Então, a gente podemos perceber na nossa forma de agir, nas nossas formas de conceituar as coisas na sociedade. E esse processo de decolonizar é justamente, né, entender que essa colonização fragmentou e também acaba impedindo algumas conjecturas sociais da contemporaneidade. A decolonialidade caracteriza-se pelo enfrentamento da colonialidade do poder, que, mesmo após a formalização da independência de territórios colonizados, persiste com o legado da modernidade, do racismo, do capitalismo, segundo a Françoise Vergui. Então, aqui a gente entende também que ainda tem o processo de colonialidade ainda está acontecendo. E a decolonialidade é justamente pensar contrário a esse processo, né? É dizer que precisamos desconstruir essa colonização, esse pensamento colonial. A sociedade ainda produz com normalidade histórias únicas sobre os indivíduos ou grupo de pessoas, que muitas vezes é visto como definitiva, sendo que grande parte desse grupo de pessoas são de minorias sociais. E aí a gente vai entender que o poema fica muito bem destacado a questão do negro, a questão da sobrevivência da mulher e a questão também da criança, que é posto muito bem nos versos, né, quando ela vai descrevendo toda a superveniência do trabalho, do negro, da mulher, que se coloca, né, desde criança ali aos pensamentos coloniais. No seguinte fragmento, a gente pode entender isso quando diz: depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta de suas gravatas, meu perfume do seu cheiro. Olha aí, quanto interessante aqui se destaca a desconstrução desse pensamento colonial, porque é a partir do conhecimento, é a tomada de conhecimento que começa a fazer essa reversão de pensamento, começa a desconstruir uma história única, segundo Chimamanda. Aí a gente começa a entender o que a Spivak vai dizer no seu livro, do Pode Subalterno Falar, que o subalterno só pode falar quando ele é escutado. Se a sua voz não é escutada, então a sua voz não é efetivada. E aí, trazendo para a identidade pós-moderna do Stuart Hall, é muito interessante aqui também dizer que o processo identitário está vinculado com território e nacionalidade, territorialização e nacionalidade. Então, a partir do momento cuja o negro sai das suas terras, vindo para outros locais, começa-se uma fragmentação identitária, e é o que o processo colonizador faz com essas pessoas. Então, nós podemos dizer que a identidade hoje das colônias, né, das antigas colônias, é uma identidade fragmentada. E começamos a entender que o feminismo decolonial é a despatriarcalização das lutas revolucionárias. Então, chega de dizer que as grandes lutas revolucionárias começou com o patriarcado. Não, as grandes lutas revolucionárias não começou só com o patriarcado,
né? Em outras palavras, o feminismo de política decolonial contribui na luta travada durante séculos por parte da humanidade para afirmar o seu direito à existência. Então, todo o processo de decolonialidade, isso fica bem nítido no poema, não há uma luta só pelo direito da mulher, não há uma luta só pelo direito feminino, há uma luta existencial, uma luta do que o ser humano ele tem que se dizer e se colocar como autônomo da sua identidade. Nesse fragmento, diz assim: não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira. E a verdadeira sujeira que aqui se retrata é essa sujeira, né, de toda a tradição colonial que é acarretado até os dias de hoje. Nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei minhas mãos. Olha aqui, desinfetarei minhas mãos. Ela já não quer. O sujeito já reivindica o seu local de fala. O sujeito já se percebe como autônomo de sua identidade e já não se aceita mais um sujeito que se constitui fragmentado pelo um conceito colonial. E aí ela começa a dizer que desinfetarei minhas mãos, não tocarei suas partes móveis, não tocarei no álcool. Os feminismos de políticas decoloniais se apoiam na longa história das lutas de suas antepassadas, mulheres autóctones durante a colonização, mulheres reduzidas à escravização, mulheres negras, mulheres nas lutas de libertação nacional e de internacionalização subalterno feminista nos anos 1950 a 1970. Mulheres racializadas que lutam cotidianamente nos dias de hoje. Então, todo esse processo que a gente vê dentro do poema, até da tomada de consciência, e a tomada de consciência e a tomada de atitude, são processos lineares. Eu me conscientizo, eu entendo o que eu sou, através de todo o conhecimento, não só um conhecimento produzido oralmente, mas agora um conhecimento produzido teoricamente, por escrita, né? Até a tomada de atitude, que é já dizer, eu não pertenço, eu não desejo mais pertencer a esse sistema social. Eu tenho que me libertar desse sistema social. E aí isso fica muito nítido quando, no final do poema, ela diz: não lavo mais os pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letra tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo 3 mais os minutos para encerrar. pratos. Obrigado, professora. Cozinha de luxo e joias de ouro. Legítima. Está decretada a Lei Áurea. E aqui é a tomada de consciência de dizer: eu pertenço a uma sociedade que tem que me tratar como igual. Eu, nesse momento, sou um sujeito que luto pela equidade. Né? Não é um sujeito diferenciado no sentido de minorização, não, mas um sujeito diferenciado, mas que pertencente a uma sociedade de equidade. Isso fica muito bem destacado nesse poema. E aqui são algumas referências que eu utilizei, né, do trabalho, e o trabalho ainda está em desenvolvimento, né, e não está concluído, e muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada. Bem, então, seguindo aqui, Braulio, por favor, paralisa aí o slide. Só um momento. Ok. Bem, agora nós temos a Nájila, que peço para se apresentar, porque estava ontem no simpósio, mas teve um problema na sua internet, e hoje está fazendo a apresentação. É isso? Cadê? Nájila Alves? Isso, está aqui. Então, você tem 15 minutos para fazer essa apresentação. Eu vou compartilhar aqui a tela. Tudo bem. Vou só localizar aqui. Você estava ontem
Dia 12, não é isso? Você estava dia 12. Tô conseguindo aí enxergar certinho. Eu tô com 2 telas porque tive problema aqui com o áudio pelo computador, então por isso eu estou com 2 Sim, telas. tudo bem. Então, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Nájila Alves, eu sou do programa de pós-graduação em letras da UESP. Esse trabalho é em decorrência de uma disciplina que eu paguei, Literatura e Gênero, com a professora Algemira de Macedo Mendes, que por sinal é minha orientadora. Hoje eu vim falar sobre o triste olhar em frente ao espelho, uma análise sobre a estética da mulher negra e o racismo, nas obras O Olho Mais Azul e Deus Ajude Essa Criança, da escritora americana Toni Morrison. Esse trabalho tem o objetivo de analisar como a estética negra, como a identidade é construída dentro da narrativa, dentro das duas narrativas. Como a mulher negra constrói a sua identidade, como ela se vê, como é construída a sua autoimagem. E nós sabemos que tudo isso é baseado na supremacia branca, na hegemonia, que tem como uma beleza ideal, uma beleza padrão, que é a beleza branca, que quem se distancia desse ideal acaba sendo discriminado, acaba sofrendo com o racismo, e essa diferenciação também existe tanto das pessoas brancas com as negras, quanto também dos negros, porque aí dentro das obras a escritora trata sobre a questão do colorismo, que vai definir aí as tonalidades de pele negra. A Toni Morrison foi a primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura e até o momento única mulher. Em seus escritos ela busca retratar a mulher negra. O objetivo dela é uma escrita baseada na história da comunidade negra afro-americana, e também ela escreve para os negros. Sobre os negros e para os negros, ela diz isso. Ela nasceu no estado de Ohio, nos Estados Unidos, em 1931, e infelizmente veio a óbito em 2019. Ela trata na sua bibliografia de assuntos pertinentes à comunidade estadunidense. A ênfase dela é na mulher negra, na mulher afro-americana, como a identidade dessa mulher é construída, como essa mulher vive aí. Sua vida é baseada em opressões, na interseccionalidade entre gênero, raça e classe. Então, todas as suas obras têm esse intuito de dar voz, de permitir com que as mulheres possam contar a sua própria história baseada no seu próprio ponto de vista. Como a Quilomba diz, ela passa a ser o sujeito, ela passa a narrar a sua própria história, baseado no seu próprio olhar. Então, as mulheres negras, os personagens negros no geral, eles têm oportunidade e lugar de fala dentro das narrativas de Toni Morrison. É interessante também destacar que, nas suas obras, ela usa aí uma linguagem própria dos negros afro-americanos, que é o Black English. Ela usa os dialetos voltados da comunidade negra dentro da sua narrativa. Porque ela diz que a escrita dela é sobre eles e ela quer inseri-lo de todas as formas possíveis na sua narrativa, para que eles sintam-se representados. E aí, sobre a questão da estética e o racismo, a Joyce Best vai dizer que um dos elementos mais importantes de dominação dos grupos historicamente oprimidos são os padrões estéticos, que eles são definidos e pautados pelas as hierarquias de raça e de gênero, que constantemente foram criadas entre os grupos, os dois grupos, dos aceitos e dos não aceitos. Os aceitos são as pessoas que pertencem que têm a tonalidade de pele mais clara, que têm os fenótipos mais eurocêntricos, mais dentro do padrão, daquilo que é desejado socialmente, e os negros são os excluídos. Não há beleza neles. Então, a identidade da pessoa negra, desde criança, é construída baseada no outro. Como o Fanon diz, ele não se vê projetado em si com a sua beleza, mas a sua beleza, não há beleza em si. Ele se vê projetado no outro, que é o negro. Há um desejo, um ideal a ser alcançado, que é a beleza branca. Daí vem a questão do clareamento da pele, vem a questão do alisamento dos cabelos, esse desejo de tentar
fazem parte da sociedade, essa sociedade que o invisibiliza, essa sociedade que tem preconceito, essa sociedade que o deixa à margem. E a Anima Lino Gomes vai dizer que desde a construção da ideologia racista, a cor branca com seus atributos nunca deixou de ser considerada como um referencial de beleza humano, com base na qual foram projetados os cânones da estética humana. Então, os negros, eles internalizaram dentro de si a feiura do seu corpo forjada contra eles, enquanto os brancos internalizaram aí no seu corpo uma beleza a seu favor, uma beleza única. E aí, de tudo isso, foi gerando racismo, foi gerando preconceito, a pessoa negra passou a não se aceitar, a não se ver enquanto negra, que é um tornar-se, como a Neuza Souza diz, que é um tornar-se negro todos os dias, é uma construção contínua. E tudo isso é a barreira do racismo, porque o negro não passa a se olhar com o olhar do outro. E aí, nesse racismo contemporâneo que existe aí desde a era colonial, não existe lugar para diferença. Aqueles que são diferentes, eles permanecem perpetuamente incompatíveis com a nação. Eles não pertencem de verdade, são estranhos. E o racismo, em decorrência da estrutura social, de modo normal, é algo que a sociedade vê como normal, ele constitui relações políticas, ele tem a ver com as econômicas, com as jurídicas e até familiares, como é o caso das obras que serão analisadas, em que as personagens negras, essa não aceitação começa dentro de casa, porque já foi introjetado dentro das suas famílias que negro é sinônimo de ruim, de feiura, de que a cor deles é algo tido como visto de forma pejorativa. E isso, o Fanon vai dizer que não é culpa do negro, mas isso foi introjetado nele desde a era colonial. E aí a obra O Olho Mais Azul vai contar a história de uma criança de 11 anos, no seio familiar, a história de 3 crianças negras. Uma delas tem a pele negra muito escura, retinta, e a outra tem uma de pele mais clara, negra de pele mais clara. E ambas uma delas, chamada Cláudia, vai narrar a história e contar a história de Pécola, que é a personagem principal, que o maior sonho da sua vida é conseguir ser branca, porque ela vê na escola, as pessoas que têm a pele mais clara são bem tratadas pelos professores. Em casa, o seu irmão, por ter a pele mais clara, é bem tratado dentro de casa, e ela é rejeitada em todas as esferas, tanto no contexto familiar como no contexto social. E aí o desejo dela é ter olhos azuis, porque com olhos azuis ela vai conseguir, a sociedade vai conseguir vê-la, vai conseguir olhar para ela com um olhar diferente. E aí a obra trata as temáticas relacionadas ao racismo, ao abuso sexual, porque ela acaba sendo abusada pelo pai, porque segundo ele, tem pena dela de nunca receber amor e talvez ele possa oferecer esse amor. Então, ela, a partir dos 11 anos, a sua identidade é construída baseada nessa exclusão, nessa não aceitação dela, não se aceita enquanto menina negra. E em contrapartida, tem a outra personagem, também negra, só de pele clara, que é consciente da sua identidade negra, que se ama e se identifica enquanto mulher negra e não vê o ideal de beleza na pessoa branca. Então, a narrativa toda é construída baseada nisso. E a personagem deseja incessantemente ter olhos claros para que a sociedade e a mãe, para que na escola ela possa ser vista, porque ela é excluída por conta da sua cor. Ela é invisibilizada, ela sofre com racismo, com a falta do amor, que ela não tem o amor, não sente-se amada, tudo por conta da sua aparência, porque, segundo ela é extremamente feia. E aí, eu trouxe uma citação que diz assim, para a gente ver um pouco do contexto da narrativa. Essa é uma citação de Cláudia, como eu falei anteriormente, uma menina consciente da sua identidade negra, que não quer se assemelhar com o branco, mas se vê beleza dentro de si. Ela diz que elas sempre ganhavam bonecas brancas e toda a família achava que o ideal de beleza era o branco e que elas desejassem ser branco, casarem com homens brancos para clarearem as famílias. Então, em um trecho ela diz, eu destruía bonecas brancas, mas o desmembramento da boneca não era o verdadeiro horror. A coisa realmente horripilante era a transferência dos mesmos impulsos para pequenas meninas brancas, porque elas vinham projetado na TV, nas meninas que apareciam na TV, nos cosméticos que elas usavam, na escola. As meninas brancas eram
vistas, eram aceitas com suas características, eram enaltecidas, enquanto elas eram excluídas por conta da sua cor. Então, Cláudia, o seu desejo era conseguir destruir fisicamente mesmo essas meninas, como ela não podia, ela fazia com a boneca. Em paralelo, existe Pécula, que tem uma identidade fragilizada, que a própria família não se aceitam enquanto negros e que se veem por terem a pele clara, mais parecida com os brancos, e não se aceitam. E isso faz com que ela desenvolva uma identidade baseada em estereótipos, com a sua própria família vem definhando, vem colocando sobre ela, lhe discriminando. E ela passava longas horas sentada diante do espelho, tentando descobrir o segredo da feiura. A feiura que a fazia ignorada ou desprezada em todos os contextos sociais e familiares. Por isso que ela passou, quando ela ganhou uma boneca, e a boneca de olhos claros, o desejo dela era ter os olhos azuis, porque com os olhos azuis a vida dela seria diferente, mesmo que sua pele não mudasse a cor, e mesmo que o seu cabelo não mudasse, mas os olhos azuis lhe dariam visibilidade. Então, toda noite, sem falta, ela rezava para ter olhos azuis. Fazia um ano que rezava fervorosamente. Embora um tanto desanimada, não tinha perdido a esperança. Levaria muito, mas muito tempo para que uma coisa maravilhosa como aquela acontecesse. Então, assim, Toni Morrison vem trazer aí quão cruel é o racismo e quanto ele é destruidor, e ele faz com que as crianças cresçam aí não se amando e não vendo as suas características fenotípicas, a sua negritude como algo belo. Em paralelo, nós temos a outra obra dela, O Olho Mais Azul, foi escrito em 73, publicado, Deus Justiça à Criança já é mais recente, é uma obra de 2000, publicado em inglês em 2015, mas traduzido apenas em 2018. Aqui, no contexto voltado para os anos 90, ela vem tratar ainda assim sobre a temática da mulher negra, desse colorismo, do racismo, mas é que ela já apresenta uma mulher empoderada, uma mulher do que o feminismo negro vai dizer, uma mulher consciente de si, uma mulher que constrói sua identidade baseada nas suas características, baseada na resistência e que luta por igualdade, que luta por equidade, uma mulher que, por mais que tenham aí o que a Patricia Hill Collins diz que são as imagens de controle, os estereótipos, as imagens, a visão que a sociedade tem e projeta nas mulheres, essa personagem que se chama Bride, aqui de Deus Justiça à Criança, consegue ascender socialmente, um diferencial da obra anterior. Ela também nasce negra, de pele muito escura, e isso causa repulsa na família, isso causa destruição na família, que há 100 anos lutava pelo branqueamento. E aí ela cresce com a falta de afeto, de amor por parte da sua mãe e por parte da sociedade. No entanto que ela vai sofrer abuso psicológico, abusos com seu corpo, a hipersexualização do seu corpo enquanto menina negra, que os homens olham apenas com desejo, não com amabilidade. E aqui, mesmo em meio a essas dificuldades, o contrário de Pécula, a Bride, a personagem dessa narrativa, ela consegue ascender socialmente, mesmo em meio ao racismo, às dificuldades, ela consegue ascensão no trabalho, consegue desenvolver sua família, mas ainda existem as marcas deixadas pelo racismo, pelo preconceito, que no decorrer da narrativa a gente percebe que ela não consegue vencer, fica internalizado dentro dela. E aí, no mesmo sentido do racismo, da pessoa negra, de ter a pele clara, com questão do colorismo, tem os benefícios maiores, ela vem tratar desse benefício que a pessoa negra da pele clara tem em decorrência da pessoa negra de pele escura, que a Patricia Hill Collins vai dizer que isso causa uma divisão entre as pessoas negras. Aqueles de pele mais clara são vistos como superiores e aqueles que são negros de pele mais escura são vistos como inferiores, até mesmo entre eles, entre os negros, e isso é bem, bem presente ainda no contexto estadunidense. Então ela vai dizer, a sua mãe a odiava, a rejeitava, porque a família foi destruída por conta da sua cor muito escura. Então, quando ela nasce, Bride, a mãe diz, dá de mamar para ela. Tá bom. Dar de mamar para ela era como botar uma macaquinha chupando minha teta. Passei para a mamadeira assim que cheguei em casa. Falei para ela me chamar de Mel. A mãe não aceitava que sua filha lhe chamasse de mãe, porque para ela era horrível alguém ver que ela era a mãe daquela criança tão escura. E ela diz, falei para ela me chamar de Mel em vez de mãe ou mamãe. Era mais seguro.
preta daquele jeito, com lábios grossos demais para me chamar de mamãe. E aí Bride cresce com essa falta de amor, com essa falta de representatividade, com essa falta de empoderamento, de aceitação, tanto por parte da mãe, como da sociedade, como dela mesma. E aí, já na adolescência, Bride, a narrativa inteira, cada um dos personagens podem falar, é narrada em primeira pessoa. Bride vai dizer: ela pegou na minha mão, a minha mão. Nunca tinha feito isso antes. Eu sabia que ela não gostava de tocar em mim. Eu percebia a repulsa aparecia na cara dela, porque quando eu era pequena, ela tinha que me dar banho e me esfregar. Eu rezava para ela dar uma bofetada ou uma surra, só para eu sentir o toque dela. Então, ela é criada baseada nesse preconceito, nesse racismo, mas que, mesmo em meio a tudo isso, ela consegue ver beleza na sua estética. E isso é o objetivo das obras da Toni Morrison. Ela traz para a literatura, para a sociedade contemporânea, a mulher negra sobre todos os viés. A mulher negra que é protagonista, suas obras causam mesmo assim uma inquietação dos seus leitores, mas ela quer trazer essa visibilidade, quer destapar as mordaças que foram colocadas nas mulheres e mostrar que nós podemos sim ascender socialmente. E ao empoderar mulheres em situação de subalternidade, a Toni Morrison reveste situações de poder e vai criar aí locais de resistência na sua escrita, passando a dar voz e permitir que as mulheres sejam ouvidas, dando espaço para esse outro que tanto foi excluído da literatura e que era silenciado e apagado pelos discursos hegemônicos. E aí, com isso, as suas narrativas passam a romper com esse postulado de silêncio. Então, essas são as referências e obrigada. Ok. Obrigada. Agora nós vamos chamar o... Um momentinho. Eu tinha saído só um momento. Bem, então nós vamos chamar... Nós temos duas pessoas. Temos a última, que é no caso, nós temos a... Só um momento. Marta, né? Marta Cristina, mas nós temos o primeiro, mas o primeiro já está aqui, não é isso? O Magre Sabat Mahomet. Majed, você já está por aqui? Está disponível já? Oi, Majed. Tudo bem? Pronto? Já está ok, não é isso? Pronto, Majed. Então, pode apresentar 15 minutos. Sim. E no final a gente faz a... Ok? Fique à vontade. Se possível, corrija que o Majed é egípcio, né? E eu, se possível, corrija a pronúncia do nome. Certo, ok. É um prazer estar com vocês. Venho aqui nesta comunicação para partilhar com vocês algumas questões sobre o complexo histórico do colonialismo português, registrado pela escritora portuguesa Isabela Figueiredo. Não sei se é portuguesa ou moçambicana. Ela é portuguesa e retornada moçambicana, digamos, luso-africana. Exato. Então, já a própria identidade de Isabela gira uma confusão, não? E uma problemática, não? Em Cadernos de Memórias Coloniais, que são uma obra que a escritora registra nesta obra suas memórias de criança pré-adolescente em Moçambique durante o período colonial português, quase ao final do período colonial português, não? E ela narra essa história e essa narrativa ao vez que é uma narrativa histórica, porque é uma fonte primária sobre
a situação colonial. É uma narrativa literária, porque traz delicadamente muitas questões sobre as relações interraciais e o processo do colonialismo. Parti pelo interesse desta obra, durante minha presença em Portugal em 2019, observei que uma mesa como esta e outras tantas podem falar do colonialismo com tanta desenvoltura e soltura. Mas eu, e talvez partilho isso com a Algemira, quem visita a metrópole, Portugal, percebe certo silêncio sobre o tema do colonialismo, não? Certo medo, não? Entre tantos medos na existência portuguesa, não? De abordar o tema e certo nervosismo quando se aborda. Então, eu achei que começar uma pesquisa sobre esta questão para tentar um pouco entender essa relação que eu acho que tanto causador no colonizado como causador também no colonizador, não? Nós sempre pensamos que só a trauma histórica afeta o colonizado, mas eu percebi quando estive em Portugal que a dor é maior, o sentimento de culpa é maior também muitas vezes no colonizador. Esta obra, apesar de ter sido escrita e publicada em 2009, ela teve 2 prefácios, um prefácio pelo José Gil, um filósofo português, que escreveu e dissertou tanto sobre a identidade portuguesa. Se destaca pela obra dele O Medo de Existir, onde ele questiona alguns medos do português de desaparecer por causa da diminuição demográfica, entre outras. E outro prefácio muito belo de Chesiane, e muito humano, não? Chesiane já tinha abordado o tema do colonialismo português no seu romance O Canto da Perdiz, em 2008, e volta a revisitar o tema com esta obra. Em 2017 escreveu este prefácio, e, se não me engano, este prefácio é o último que escreveu Chesiane, não? E depois, em 2021, ela ganha o prêmio Camões, não? O que me interessa ao citar Paulina Chesiane é que ela faz um diálogo interessante com Isabela Figueiredo sobre esta questão colonial, não? Sobre de que a questão colonial gerou, de certa maneira, eu não sei se cabe Silviano Santiago ser falado aqui, um certo interlugar, e esse interlugar, pelo que percebo ao longo da escrita, este colonialismo não apenas fica na terra, mas também fica no corpo, não? Como nós percebemos, o corpo como território, não? Então, e aqui também estou pensando no colonialismo, se o colonialismo é uma fase do capitalismo, quer dizer, onde o ser humano é dominado pela chamaria o mal-estar ou a doença de possuir tudo. Então, o possuir tudo não só o corpo, não só a terra, mas também o corpo. O pai, que tanto exercita a violência contra os negros em Moçambique, ele também praticava essa violência contra a sua filha em casa, não?
e especificamente muita batia nela e ela registra essas questões. Então, essa polêmica do colonialismo é uma polêmica que abre para uma leque de questões. Aqui como isso participa da criação de uma identidade já misturada, não? É uma identidade incluso que eu acho que muda o próprio Portugal. Quer dizer, nós sabemos que essas identidades, por ser independência dos Estados africanos, participa, de certa maneira, da formação do cenário social e político e cultural do 25 de abril, de certa maneira, um fato histórico que forma o atual cenário cultural português e político, não? Então, como se observa-se não só em Portugal, mas em vários países europeus, umas novas identidades misturadas, não? Que o caderno apresenta e representa, de certa maneira, de mistura racial. A Bobia Chiziane traz isso também no canto, Alegre da Perdiz, uma negra que se mistura com os brancos e, de certa maneira, Isabel traz ao revés uma mulher branca que deseja secretamente os homens negros. E Chiziane aponta como, neste cenário, a utopia africana, não? Como um lugar onde se dá uma revolução do amor, de certa maneira, uma revolução. E ela até coloca essa questão. Será, isso é uma questão que se pergunta sobre o modelo, de certa maneira, que rege o cenário político, social, cultural do Brasil e do mundo hoje, do trambismo, quando coloca essa questão. Será necessário para fazer o progresso econômico praticar tanta violência? Então, essas são questões, de certa maneira, que traz também o caderno de memórias coloniais. Tem muita simbologia no caderno que se estende até hoje, a questão da figura do pai, a própria construção de certa maneira, dessa identidade é uma forma de olhar e conhecer o mundo que, de certa maneira, parte também do Sul. E aqui cabe, de certa maneira, ao longo dessas 52 pequenas narrativas, observar certa forma de conhecer e observar o mundo. Isso me faz pensar também se houver um diálogo entre essa forma de escrita e o que aponta há alguns anos Boaventura de Sousa de Santos, de que há certas epistemologias no Sul que pouco ouvidas. Nós sabemos de algumas entrevistas da própria autora de que a obra não foi bem circulada em Portugal. Há certa censura ou certa classificação da obra de que é uma obra violenta para a juventude, não? Enquanto a obra virou um cânone no sul do Brasil, acho que virou uma obra que exige o vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo. Bom, esses são alguns apontamentos sobre uma pesquisa que está ainda em pé. Muito obrigado. É um prazer. Ok, obrigada. Então, nós vamos agora... eu vou chamar mais uma vez a Anne Daniele, acho que não está, não é isso? Então, nós temos agora a última apresentação, História e Ficção dos Arquivos de Memórias, a revisão, reinterpretação do passado de mulheres escravas no romance de Frase.
de Marta Cristina Alves Carol. Saró, digamos. Desculpa. É isso? Isso. Obrigada, Saró. Boa tarde a todos e todas. Eu sou aluna da pós-graduação da UFRJ e faço parte do departamento de neolatinas, né, como aluna. Estou no 3º semestre da minha dissertação de mestrado e a minha comunicação é sobre o meu corpus, que é Mayra Santos Febres, né, o romance Fé em Disfraz, né, e o objetivo da minha pesquisa é esse olhar diferenciado, né, a reinterpretação do passado das mulheres escravizadas aqui na América Latina. E eu gostaria de dizer que essa é a minha primeira vez também na Abralic, estou muito contente de estar aqui nesse congresso, né, internacional, mundos compartilhados, né, e dizer assim que é muito interessante, não é muito bom esse título, essa temática ajuda muito a gente a pensar exatamente nesse compartilhamento de culturas, né, de línguas, de ideias, né, de pesquisa, para que a gente possa ter um olhar diferenciado e possa caminhar, né, porque senão a gente não vai. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, 15 minutos. E o título da minha apresentação é História e Ficção dos Arquivos de Memórias, Revisão e Reinterpretação do Passado de Mulheres Escravas em Fé em Disfraz, que é o romance da Mayra Santos Febres. E vai se misturar, né? Essa história e ficção se mistura exatamente por conta desses arquivos que ela vai buscar para compor esse livro, né? E esse trabalho decorre de pesquisa de cunho bibliográfico e vai desenvolver uma análise crítica do romance apoiada em fundamentação teórica sobre todas essas questões que a gente escutou nessa tarde, né? Colonialismo, discriminação, pensamento afrodiaspórico, decolonialidade, realidade e ficção, apoiada em autores como Frantz Fanon e também o Aimé Césaire. Então, esse romance da Mayra Santos Febres, que é uma escritora porto-riquenha, ela vai narrar a história da personagem Fé Verdejo, que é uma mulher afro-caribenha, historiadora, museógrafa da Universidade de Chicago, que está realizando uma pesquisa. E, para auxiliá-la, ela vai contratar um historiador, que é o Martim Tirado, branco, especialista em preservação de documentos históricos e digitalização, que é também muito capaz, né? Que assume o papel de narrador do processo de pesquisa e também da relação que ele vai estabelecer com a Fé Verdejo. E aí, eu faço aqui uma parte, né, para pensar como ela foi muito sagaz, né, em ter realçado essa questão, né? Por quê? Por exemplo, a Sueli Carneiro, na sua obra Escritos de uma Vida, ela diz que a mulher negra é a síntese de duas opressões, de duas contradições essenciais, que é a opressão de gênero e a da raça. E a Mayra, ela realça esse pensamento ao optar por dar protagonismo a uma mulher e negra, né? E um protagonismo também que é intelectual, já que a Fé será responsável pela pesquisa, e, no caso, o Martim, ele vai ser o auxiliar dessa pesquisa, né? Então, ela durante essa pesquisa, né, eles vão encontrar documentos sobre mulheres escravizadas, e essas mulheres foram abusadas sexualmente por homens brancos nos impérios espanhóis e português, a partir de registros históricos do Brasil, da Costa Rica, da Colômbia, da Venezuela, de Porto Rico, e que vão desvelando, né, essas relações de dominação e submissão no binômio senhor-escravo. E esses territórios, né, eles são territórios diferentes, a língua é diferente, porém o passado violento vai identificar essas mulheres e aproximá-las para denunciar os maus tratos que elas sofreram no passado, né? Alguns documentos vão se referir a mulheres escravizadas, depois alforriadas dessas regiões, e outros vão revelar abusos que levaram essas mulheres a pedir ajuda ao Santo Ofício, né? E ali elas vão fazer declarações de torturas, de castigos, vão fazer relatos minuciosos de estupros com conteúdo sexual violento.
E no final do romance, a escritora informa, né, que esses documentos inseridos são baseados em fontes primárias, que ela recolheu, que ela traduziu, que ela alterou, ou mesmo inventou, e vai fazer a gente ficar na dúvida da história com a ficção, né? Então, ela vai para usar documentos da Colômbia, né, da Cartagena de Índias, ela vai colocar a Ana Maria, que é a mulata, no ano de 1743, que vai contar a sua história, de Costa Rica, e também do Brasil, das Minas Gerais, da Negra Diamantina, que é do Tejuco, em 1785, que casualmente também é o lugar da Chica da Silva, né? Então, o fato, né, e é interessante também que o fato deles usarem esses documentos históricos vai dar veracidade aos acontecimentos narrados, né? Porque, inclusive, eu acho que eu passei muito aqui. Que, inclusive, em meio ao relato do narrador e os documentos do passado, vão surgir 2 textos que são autobiográficos. E esses textos autobiográficos da Fé e do Martim contribuem para a compreensão do passado e do presente dos personagens, e reforçam esse caráter polifônico da novela, essas vozes, né? E a Fé relata como ela mesma sofria pressão por namorar um rapaz branco, supostamente ele era respeitador, mas ele a estuprou, né? E então, o interesse dela por essas histórias de mulheres, né, porque carregaram também no corpo e na pele um passado que vai trazer esses ecos para o presente. E ela é uma estratégia que ela usa, né, para o não esquecimento desse passado. E assim esses investigadores, esses pesquisadores vão passar a presentificá-lo, a compreendê-lo, para poder abrir espaços para apropriação e, consequentemente, levá-los a uma tomada de posição ética e política, né? Então, a missão dos 2 é a de recompor esse passado. E então, ao dar voz a mulheres escravizadas no passado colonial, que vão relatando essas violências praticadas pelos colonizadores, esse romance ele vai sugerir, ao mesmo tempo, que essa violência do passado também repercute nas sociedades contemporâneas, hoje, né, que herdeiras dessa memória e história estão ainda muito longe de alcançar a igualdade e a justiça sociais. Portanto, esse romance ele vai recuperar as dinâmicas derivadas dessas relações coloniais que perduram nas sociedades pós-coloniais e projetam-se, inclusive, na relação amorosa entre os protagonistas, o Martim e a Fé Verdejo, com uma certa violência redivida, né? Rediviva. Então, por exemplo, o ensaio da Lélia Gonzalez, A Mulher Negra no Brasil, no seu livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, vai confirmar essa visão estereotipada da mulher com relação aos seus atributos corporais, né? Força, resistência física, ritmo, sexualidade. A mulher negra, na sociedade brasileira, ela é vista, né, segundo Lélia Gonzalez, ela é vista assim, palavras dela, vou citar, como um corpo que trabalha e é superexplorado economicamente, ela é a faxineira, arrumadeira e cozinheira, a mula de carga de seus empregadores brancos, como um corpo que fornece prazer e é superexplorado sexualmente. Ela é a mulata do carnaval, cuja sensualidade recai na categoria do erótico exótico. Então, entretanto, né, a Fé Verdejo, na verdade, e o Martim, eles são tocados pela pesquisa que eles desenvolvem e eles vão se transformando, né, ao encarar essas chagas, essas feridas deixadas por esse passado colonial, tanto na perspectiva do senhor, quanto também da mulher escrava, né? Mas para entender os dilemas e as tensões em torno da temática da igualdade e também reconhecimento dessas diferenças, é necessário conhecer a perversidade e a brutalidade do colonialismo e da escravidão. Então, nessa reflexão sobre essas questões, é importante as concepções do Aimé Césaire e do Frantz Fanon, na sua obra Discurso sobre Colonialismo de Aimé Césaire, que é um poeta, político, intelectual, criador do conceito da negritude, né, que se refere à condição da opressão do negro, desencadeada a partir da diáspora africana, é fundamental para a compreensão da condição colonial e, consequentemente, da luta anticolonial, né, que é uma luta de todos. Então, para o pensador, o ato de colonizar não é evangelização, não é educação, extensão de direito, mas é uma pirataria, roubo
e comércio, né? O poeta ele deixa claro que a colonização é necessariamente um ato de pilhagem. E é a partir do entendimento de que o processo colonial é um saqueio que nós podemos aí iniciar um processo de resgate histórico desses sujeitos que foram silenciados nesse caminho, que é como ele diz, cujas vítimas seriam os índios, amarelos e negros. É difícil se posicionar como negro que foi brutalmente humilhado pela escravidão, principalmente os homens, né, que não puderam defender e prover suas famílias, que eram desmembradas para melhor aproveitamento da mão de obra. Então, o colonialismo e toda a sua pressão, durante muito tempo, calou a voz do negro, né, e de tal forma que essa temática do racismo ela nem era discutida, né, pois não havia uma consciência racial, no sentido de que era necessário lutar e resistir. Os pais, né, eles sabiam que os filhos sofreriam preconceito, mas não sabiam como ajudar, apenas orientá-los para que se defendessem. Então, a conscientização, ela nasce da leitura de autores variados, né, e desse compartilhamento. Pensando um pouco também no Foucault, o poder se exerce através da disciplina dos corpos dóceis, né, desses corpos que são domesticados. Então, a escravidão, ela subjugou e dominou o preto, né? E para sair e vencer o racismo, muitos encontram a saída na ascensão social através do concubinato, que a gente vê em muitos relatos desse livro Chica da Silva e o Contratador de Diamantes, da professora Júnia, né? Que através do concubinato eles querem promover o embranquecimento, né, dos pretos e pretas, né? Então, aos colonizados e colonizadas, segundo Fanon, em sua obra Pele Negra e Máscaras Brancas, os pretos e pretas buscam sobreviver e alcançar seus objetivos fazendo o teatro das máscaras brancas, né? E ele que escreveu para os martinicanos na intenção de chamar a atenção deles para essa alienação que consiste na atitude do negro, negra, colonizado, colonizada, que busca suas máscaras como tentativa de sobreviver ou ser aceito diante dessa sociedade que é racista. Então, o homem negro quer ser um homem civilizado, quer ser um homem branco, né? E ele vai tentar ser para poder resistir nos espaços em que os colonizados e as colonizadas precisam se adequar e buscar a saída de embranquecimento. Mas, segundo o filósofo, é uma armadilha para o nada, né? Para o não ser, pois este vai se tornar depois um indivíduo imerso numa cultura que é alheia à sua cultura, à sua identidade e à sua própria história, né? Então, esse sujeito alienado, ele enxerga nas máscaras brancas a única saída da sua negritude marginalizada, né? E esses disfarces são gatilhos para a alienação, que é uma vida definida pela prisão, pelo servilismo, pela prostração, pelo desespero, pelo medo, pelo tremor, né? Pela escravidão. Então, o racismo separa o ser humano entre seres, segundo ele, superiores e não superiores, e dá privilégios àqueles designados como superiores, negando-os aos negros, né? Por exemplo, a Lei Áurea libertou os negros e os expôs às contingências variadas, sem trabalho, educação, sem saúde, não havia um projeto de inclusão do governo. Mas, ao contrário, a ideia era de que um país com tantos negros não haveria progresso. Então, para tanto, eles iniciaram as imigrações europeias, né, a fim de embranquecer, civilizar e transformar o Brasil. E é inegável que esses imigrantes prosperaram porque tiveram todas as vantagens que não foram dadas aos negros, né? Então, ao lançar a mão de recursos performáticos, esses recursos vão dar autenticidade ao discurso, né? A essa protagonista Fé Verdejo, que ela usa uma vestimenta do passado, que pertencia a Chica da Silva. Ok. E ela se fere nos arames, causando lacerações, como se essas feridas representassem as marcas que as mulheres negras ainda carregam como herança da escravização. E, ao mesmo tempo, para reviver esse corpo e tirá-lo do apagamento, refazendo a história, e que ela possa viver o seu presente em relação com o corpo desse homem branco, né, que é o Martim Tirado. Então, o uso dessa metáfora confirma a necessidade desse trabalho para difundir que é possível, sim, subverter a ordem estabelecida através de práticas literárias, como podemos observar também nessas cartas-documentos que ela usa, que são enviadas por Santo Ofício, denunciando abusos cometidos pelos seus senhores, donos, né? Desta forma, as mulheres escravizadas elas conseguiram suas alforrias, porque reagiram e não se conformaram diante do previsível, mas elas lutaram para obter novas perspectivas, né? Tendo em vista que na sociedade, na nossa sociedade, só tem valor que está registrado, ela, de forma muito inteligente, ela se utiliza do artifício das cartas, né, como documentos de comprovação, para dar verossimilhança entre o real e o ficcional.
entre o relato verdadeiro das vozes negras femininas e a realidade narrada de outras formas, né? Então, essa narrativa da Mayra Santos Febres, ela nos inspira e nos faz repensar ao tocar em assuntos que são tabus, especialmente na nossa sociedade latino-americana, como racismo estrutural, seus múltiplos atravessamentos, questões de gênero, sexismo, escravização, violência contra a mulher em casa, no trabalho, na academia, né, por causa de silenciamentos, bullying, estupro, intolerância religiosa, etc. E à medida que vamos lendo, né, esse romance, vai se fazendo esse paralelismo do tempo passado e do tempo presente, que emerge com a intenção de nos recolocar, né, no nosso lugar, que não é um lugar de apagamento e nem de sobrevivência, mas de resistência, de apropriação e também de assunção da identidade, né? Então, finalmente, a presença desse narrador branco dá veracidade a essas concepções estereotipadas sobre as identidades das mulheres negras. Mas, simultaneamente, esse narrador também realiza a desconstrução desta representação, ao mesmo tempo que ele próprio vai reconhecendo na sua pele branca as marcas da escravização, né? Que é fé que, então, lhe desperta a ferida. E aqui, já no final, né, já indo para o final, a realidade, né, nossas lutas, né, e a nossa resistência no sentido, nossos estudos e pesquisas, no sentido, né, de acabar com o racismo, né? Ninguém quer um país racista, né? E nós podemos construir outro país capaz de respeitar a dignidade humana de todas as pessoas, de dar condições dignas para todos, né? Podemos nos ajudar para diminuir o preconceito. Essa luta realmente é de todas, né? Todos os corpos geopolíticos. E aqui eu trago algumas referências, né, que é do César, do Fanon, a Mayra, e eu esqueci de colocar aqui a professora Júnia. É isso, obrigada. Ok. Então, obrigada. Poderemos agora... É só uma dúvida com relação à escritora. É colombiana? Não, é porto-riquenha, não é isso? Porto-riquenha. Porto-riquenha. Pronto, é porque foi no início. Bem, então nós poderíamos agora, porque nós temos assim um eixo temático bastante elucidativo, né? Então, se fosse pegarmos as palavras-chave, seria resumir o que foi colocado, né, hoje por vocês, e colocando as palavras-chave, nós teríamos, com certeza, claro, além das autoras, a apresentaria, né? A resistência. Então, tem palavras-chave. A resistência, a questão do colonizador, do papel do colonizador, não papel, ou despapel, e a questão da colonialidade, a questão dessas... Patriarcado não foi dito com este nome, mas está ali presente, e também a escrita de autoria feminina sob vários ângulos, né? Por exemplo, a escrita da mulher branca, né? No caso da Isabela Figueiredo, falando da questão da vivência, né? Da experiência, do seu enquanto descendente de português, quer dizer, quando ela retorna no processo de colonização, quando os portugueses foram para Moçambique e para Angola e os países da Palop, e essa experiência dela falando enquanto moçambicana, mas falando enquanto portuguesa. Então, e nós tivemos das Américas de modo geral, né? E nós tivemos, por exemplo, escrita de mulheres africanas, como no caso da Grada, né? E a brasileira. Então, assim, tivemos um cruzamento. Nós, ao mesmo tempo, viajamos vários continentes, né? E com a mesma temática, né? E a temática e a palavra, assim, resistência, né? Foi o grande mote. Então, eu gostaria que a gente começasse a pensar, né, essa escrita de resistência, até que ponto as luzes, né, a luz desses estudos, desses novos paradigmas, digamos assim, essa nova chave de leitura, né, para não dizer ferramenta, né? Até um dia desse a gente estava trabalhando numa perspectiva do pós-colonialismo, né? E aí a gente agora está nessa discussão, não é só aqui no Brasil, é uma discussão que
que a gente está sendo feita, né, em países e universidades europeias, americanas, e aí brasileira, né, como latina. E aí eu vejo assim, até que ponto nós podemos ver essas marcas mesmo nessas obras, e obras super atuais, né, obras contemporâneas, assim como em obras também do século XIX. Então era isso que eu queria que a gente pensasse. Ok? Então, quem quiser fazer alguma colocação, pergunta. Você ia falando, né, Beto? Não, eu acho que está bem colocado que o professor Algemeda, que quando falamos que pós-colonial não é termo adequado hoje. Ainda estamos sofrendo nas formas econômicas e culturais as sequelas do colonialismo. E o colonialismo não acabou, só tomou novas formas, não? Neocoloniais. E, por consequência, nós temos que pensar no termo que está agora de moda, da colonialidade, do colonialismo, que é um termo que emerge em 1955, no contexto do Terceiro Mundo, na reunião de grandes líderes do Terceiro Mundo, Gamal Abdel Nasser, Tito, da Iugoslávia e outros. Então, parece que estamos precisando fazer o mesmo trabalho no âmbito cultural. E isso ganha uma urgência maior no cenário mundial atual, que vive uma crise, de certa maneira, e certo mal-estar. Então, parece que estamos precisando reformular essas relações interraciais, essas relações interculturais. Precisamos criar novos modelos de interpretação da realidade, que fogem desses modelos clássicos eurocêntricos, não? Eu acho que é isso. É interessante porque, assim, você tem, assim, você viveu, você é africano, né? E viveu no Brasil, né? E tem essa experiência com a Europa, né? Com a literatura brasileira, com a literatura portuguesa, com a literatura, de certa forma, com a literatura latina, né? E a escrita de autoria, a escrita de autoria feminina, que onde você está nesse momento, no foco, né? E como esses discursos, que é uma outra palavra, né? Que a gente faz assim, essa interseccionalidade, né? Que dá, como essa praxis, né? De você estar ali, porque você não vai falar só de gênero, só de etnia, você não vai falar só de... Quer dizer, são várias questões, né? O sujeito, ele está exposto, né? Pelo menos o sujeito subjugado, né? Deve e estará exposto. Sim? Alguém quer falar? Eu acho que alguém ia falar. Então, essa experiência, esse seu olhar, né? E ainda mais um olhar como um homem, né? Hétero, né? Africano, e de repente ver essa escrita, né? Porque eu acho interessante quando alguém se identificou logo no início, a primeira, né? Que fez uma apresentação, se identificando no seu lugar de fala. E é interessante como esse teu olhar, né? Então, assim, sim. Não, eu acho que quando você... pai de família também. Eu estou falando a partir do Egito, né? A partir da África, não? E eu acho que Isabela, ela fala a partir da África também, tal de que ela não fala a partir de Portugal, até tal porque a própria obra sofre de certa maneira certa limitação na circulação em Portugal. Sim, é isso que eu chamei, que eu gostaria de chamar a atenção, né? Porque eu tive contato com essa obra, mas eu não sabia que quando eu estive a última vez,
mas eu não tive esse olhar e nem ouvi, né? Então, assim, é uma novidade a recepção dessa obra com esses aspectos, né? Então, assim, ela mexe com a ferida, que é a ferida do colonizador. Mas falando informalmente, eu percebo de que Portugal, pós 25 de abril, está cada vez mais aberta para dialogar com esses complexos históricos. E aqui é onde nós não podemos ter medo de entrar e fazer esse diálogo, não? O medo de existir, de certa maneira, temos que existir aí e dialogar com esses medos. Agora, para mim, hoje em dia, no cenário geopolítico internacional, Portugal não é mais aquele império, não? Hoje em dia é um país que está vacilando entre vários bolos, não? Mas principalmente o bolo das ex-colônias, não? E o polo europeu, não? Se não, tem outros, não? Mas principalmente isto. Então, isso foi apresentado, incluso, pelo escritor português, Prêmio Nobel de Portugal, Saramago, quando fala da Balsa da Pedra, aquela pedra que vai, aquela balsa que vai viajando até ir para o Brasil, ou vai ficar no lado europeu. Uma questão que foi levantada também por geógrafos mesmo, como Orlando Ribeiro, quando fala de um Portugal mediterrâneo ou um Portugal totalmente nórdico, não? Um Portugal misturado, e esse é o grande dilema de toda a Europa hoje. Europa misturada ou Europa pura, não? E isso é uma questão que nos interessa a nós, os africanos, os árabes, os brasileiros, que essa Europa seja mais misturada cada vez mais, que uma Europa seja aberta para nós, de certa maneira. Isso é necessário para a nossa crise, é necessário para a nossa sobrevivência. Então, resgatar essas vozes literárias que questionam esses nacionalismos e colonialismos é necessário para nossas políticas literárias. Sim. Ok. Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguma intervenção? Eu gostei muito dessa narrativa da Marta, né, quando você... eu fiquei interessada em ler esse livro, inclusive, né? Que eu não conheço. Ele está traduzido? Eu vi na referência que está em inglês, né? Tu colocaste a referência em inglês. Ele tem tradução no Brasil já ou não? Sim, o meu livro é em espanhol. É porque a referência aparecia em inglês, mas o meu, por exemplo, é em espanhol. A referência aparece em inglês. E já tem em português, sim. Já tem em português. Então, eu fiquei muito interessada em ler. Eu fui agora no resumo, para poder entender um pouco sobre a fala do Maged, porque meu áudio está ruim, vocês me escutam bem, mas eu não estou escutando bem a fala das pessoas. Aí eu fui dar uma olhada lá, porque eu achei muito interessante. E muito interessante, porque lá no resumo está escrito a resistência dela, né? As atitudes dela diante do colonialismo, né? Eu fico aqui pensando que os relatos da Mayra Santos Febre são de mulheres que estão inseridas naquele contexto e elas não têm, são mulheres inclusive nascidas já no Brasil, né? Com já nasceram dentro da cultura da escravidão. E pelo que eu olhei lá, me deu a impressão de que essas mulheres já estavam lutando, né? Contra a colonização, contra todas as mazelas, né? Todos esses estigmas. Então, eu já fiquei curiosa para dar uma lida aí na Isabela Figueiredo, que eu não conheço. Ela tem aquele livro também que circulou muito aqui, A Gorda, né? Que é um outro livro que é bastante conhecido. Inclusive, ela lançou na Flip, né? Não lembro qual foi a Flip, sei que eu estava lá.
E é um livro que é bastante também, que trabalha essas questões, né, do padrão, do não modelo, do não padrão, né? Então, questões do corpo, né, da mulher, são questões bem atuais também para a gente, né? Então, a Isabela, ela tem esse... Mesmo porque tem o fato da Pauline Chiziane fazer um prefácio, isso já nos diz muito, né? Porque a Paulina Chiziane, ela é de uma... eu nunca esqueço a imagem, assim, eu trabalhei para o meu objeto de estudo do pós-doutorado que eu fiz, 2015, 2016, e, assim, depois a gente passou a ter uma relação, mas, assim, para além disso, no dia que ela recebe o prêmio Camões, ela tem aquela entrevista onde ela está em torno de uma fogueira. Então, assim, ela se coloca nesse lugar, né, bem de... Não vou falar de pertencimento, onde ela não quer, ela luta e resiste da sua maneira, mas ela mantém suas raízes, né? A África mãe, a África, os griots, então, assim, ela coloca aquela dentro da narrativa, essas resistências, entendeu? E então o fato dela ter feito esse prefácio já nos dá uma pista, né, do que essas histórias, essas narrativas da Isabela não são as narrativas que estão compactuando com o colonizador, né? Quando a gente fala, nós estamos aqui há 1500, quando a gente pega esses textos do Pedro de Magalhães de Anda, do Gelerri, não sei o que, a gente vai fazer, né, para ter aquela visão, aí a gente vai falando assim, não, o colonizador lá, entendeu? Não é só lá em 1500, não é, são esses mecanismos de reprodução, né, que permanecem, que perpetuam, né, essa visão deturpada, essa visão misógina, essa visão separatista, essa visão, esse modo de olhar, não é, o não branco, o não europeu como subjugado, como uma coisa, e aí vai para o índio, vai para o negro, vai para o latino-americano, né? Então, assim, eu acho que é um tema, é uma chave boa de leitura, esse da decolonialidade, porque justamente essa desconstrução, dizer, olha, está ali, está presente, não foi só em 1500, em 1600, então não foi só em 1976 que, quando os países de língua portuguesa, né, tiveram as suas autonomias políticas, né, de Portugal, mas que a coisa acaba, né, permanece. Então, assim, se a gente for ver anterior, se a gente vê a Noêmia de Souza, por exemplo, de Moçambique, Escraveirinha, de Moçambique, né? O Bacacosta, né? Que é maravilhoso também. Então, assim, um universo assim, de muita resistência, né? A própria Magaia, a menina, agora o outro nome fugiu aqui. Dina Magaia, não, como é que é? Dina Salus, na Roja, Dina Magaia, não lembrei. Mas, enfim. Que fala de guerra, narrativa de guerra. Então, há muita resistência. Né? Sim. O Lucas abriu aqui a câmera. Gostaria de fazer algum comentário, Lucas? Foi mais para conseguir olhar vocês nos olhos mesmo, mas penso que quando a gente pensa em processos decoloniais, é importante também pontuar essas reformas epistemológicas também que nós utilizamos dentro das análises literárias que fazemos, sabe? Acho que isso é urgente. Nunca foi tão necessário quanto nos últimos tempos repensar também o procedimento de análise dos textos, como nós fazemos, sabe? Porque a academia ela ainda é muito enraizada para uma perspectiva ou estadunidense ou ainda muito europeia. A gente acaba esquecendo outras filosofias, né? Seja as filosofias africanas de percepções do mundo, seja as ameríndias também, que são tão importantes, sobretudo para o debate que envolve gênero, né? Acredito que seja um recorte que a gente tem feito aqui nessa sala, pelo menos foi o que
percebemos durante as falas dos nossos colegas. Então, se a gente não tomara ter uma devida atenção para esses procedimentos, talvez a gente esteja caminhando em círculos e não consiga, de fato, fazer uma mudança estrutural, que é muito mais que necessária. Acho que talvez seja basicamente essa um pouco da minha percepção quando eu penso em decolonialidade. Isso é importante, né? Por exemplo, nós estamos com a Lélia Gonzalez e com a Sueli Carneiro há um tempo, desde 1950 e pouco, elas escrevem, que ela faz isso que a gente chama hoje de feminismo negro, que ela faz isso que a gente chama de interseccionalidade, que ela faz isso que chamam de decolonialismo. Quer dizer, mais a Bell Hooks, né, mesmo com todo respeito que a gente trabalha, a Bell Hooks, a Patrícia Collett, vai dizer, nossa, por que vocês, com essas mulheres no Brasil, né, elas nos ensinam, né? Elas nos ensinam, vocês têm tudo de bom. Então, assim, não é por nada que, de repente, você vê as editoras, né, publicando, né, as organizações daqueles estudos que a Elza Buarque fez, depois Companhia das Letras e outras editoras de prestígio, né, fazendo um trabalho como está com a Carolina, né, e com outras editoras, e trazendo essas teóricas, né? Isso dando como se tivesse assim acordado, né? Não, eles estão aqui. Mas foi obrigado alguém lá de fora, não precisa a própria Bel, não precisa para quê ficar lendo, ter aí, não é? Ela diz isso textualmente. Né? Então a gente está aqui com a ferramenta também. Professor Benjamin, a Dalla Júnior tem o conceito do comparativismo de solidariedade, não? Então, não é da competição. Então, nós temos aqui, de certa maneira, a relação de Chisiane e Isabela Figueiredo, de certa maneira, tem também, de certa maneira, uma solidariedade. Sim. Porque as duas sofrem do mesmo opressor, homem branco, não? Heterossexual. Recentemente, a Paulina esteve aqui na USP, né? Porque ela aproveitou fazer essa dobradinha de Bienal barra aqui na universidade. E acho que foi a primeira vez que eu tive contato presencialmente com ela. Agora nessa Bienal de agora? Isso, nessa última semana. E no interior do Paraná, né, tudo demora para chegar lá, né? Sobretudo essas editoras nem passam, né? Elas passam de avião por cima para decolar para chegar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e por aqui ficam, né? Mas durante a fala dela, é muito interessante também como que nós vamos criando também umas expectativas, sobretudo quando a gente vai ouvir esse outro que tem algo a dizer, né? Então, eu percebo que, da mesma forma, por exemplo, que quando como é o nome dela? A Chimamanda do Roda Viva, aqui no Brasil, né? Todas as mulheres que comporam a mesa vieram ressignificando essa África, essa africanidade. Ela veio simplesmente com uma bolsinha da Gucci, uma camiseta, uma t-shirt normal, para brincar também com esse olhar, como a gente vai criando essas expectativas sobre esses olhares dos textos e tudo mais, do que elas têm para dizer. E a Paulina, né, ela conseguiu trazer uma abordagem tão feminista, tão antirracista também, de um outro olhar que eu não tinha percebido na minha plena ignorância ainda de... Por isso que ela comemorou na fogueira. Ela comemorou o Prêmio Camões ao lado de uma fogueira de pé descalço. Você viu o vídeo, né, que ela projetou? Então, assim, é algo muito peculiar, né, algo muito, né, como para usar uma linguagem raiz, né, muito... existe um sentimento por trás, né? Uma conexão afetiva. Moçambicanidade, ela fala muito disso, esse pertencimento, né? Ela deixa isso. E ela ainda faz questão de dizer que não é escritora, é uma contadora de história, que ela não é feminista, não é? Que é não sei o quê, quer dizer, ela constrói negando. Exatamente.
Mas alguém gostaria de fazer alguma, porque nós temos mais 2 minutinhos, tá? Nós encerramos, senão a gente quer agradecer imensamente a nossa discussão, os textos maravilhosos, e não esqueçam de mandar nos prazos, não é? Para a composição dos anais, não é isso? E assim, a gente sempre tem uma perspectiva de que no final a gente, dependendo de alguns apoios, de organizar um e-book, né? Mas isso aí a gente só promete por enquanto só o que a Bralic está prometendo, né? Que é essa organização. Mas isso é interessante. Eu acho que a gente tem que mesmo pegar esse espaço para dar visibilidade às nossas pesquisas, tá? Parabéns, assim, eu gostaria assim, de ter lido mais cada trabalho desse, né? Porque cada, a seu modo, todos foram assim, contribuíram nesse discurso, né, da resistência, da colonialidade, né, como eu falei, de todos os continentes, né, de todas as nações. E é isso. Muito obrigada. Tá? E amanhã... Muito obrigado. Tá bom? Obrigada a todos. Muito obrigado, Ludmila. Muito obrigado. Saudade dos